Deus enviou seu Filho amado para resgatar o mundo perdido. O Evangelho proclamamos com poder e amor divino. O Evangelho é salvação, cura, paz e redenção. Esperança para todo ser, amor que nos faz viver. Jesus, o bom pastor, nos guia. Com compaixão ele nos vê. A mensagem de misericórdia, sua graça nos traz fé. O Evangelho é salvação, cura, paz e redenção. Esperança para todo ser, amor que nos faz viver. O Espírito Santo em nós opera, poder celestial, vida a transformar. Em oração e louvor nos encontramos, o Evangelho a ecoar. Para ricos e pobres o convite é real, para homens e mulheres o amor sem igual. Jesus trouxe alegria, salvação universal. O Evangelho é luz celestial. O Evangelho é salvação, cura, paz e redenção. Esperança para todo ser, amor que nos faz viver. Aleluia ao Salvador, pelo Evangelho a nos guiar. Em teu nome proclamamos ecos do amor a brilhar. Olá, povo abençoado de Deus, a graça e a paz, Senhor Jesus, seja com todos. Seja bem-vindo aqui a esse momento, quando nós vamos compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. Estamos aí na série Examinai as Escrituras. E você é meu convidado para estar comigo aí nessa noite abençoada, que nós possamos dar continuidade aqui à série Examinai as Escrituras. E hoje eu quero falar com vocês sobre os megas, o mega temas ali, na verdade, acerca da Escritura Sagrada, especificamente sobre o Evangelho, tá? O Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho que nos traz vida, que nos traz transformação, que muda a nossa história e que nós possamos realmente estar sendo moldados conforme a palavra de Deus. Isso é o que mais importa, né? Que nós sejamos moldados conforme o caráter de Cristo. Isso que é importante. Enquanto você entra aí, eu vou estar aqui tentando entrar pelo Facebook, no meu outro celular, porque toda vez que eu entro aqui nessa live, o Facebook do outro celular acaba travando. Mas você seja bem-vindo aí e vamos juntos aí mergulhar comigo na palavra de Deus, tá bom? Então vamos juntos aí, estar compartilhando, deixe seu comentário aí, manda aí seu comentário para nós e vamos aí juntos, estar aprendendo um pouquinho mais sobre essa série aí que eu estou fazendo para vocês sobre Examinai as Escrituras. E hoje vamos falar sobre mega temas, sobre o foco central do Evangelho de Cristo. É um panorama que eu estou fazendo para vocês acerca aí do Evangelho de Cristo Jesus, acerca da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Consegui entrar aqui pelo outro celular, que maravilha, né? Então você que está chegando aí, seja bem-vindo. Vamos estar também pelo YouTube, depois postando aí, e que você possa estar sendo abençoado, você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. E está conosco aí o nosso irmão Nael, Ô Nael, Pai Senhor Jesus, meu irmão, Deus abençoe você, meu irmão, continue abençoando, E o áudio tá saindo certinho aí, irmão? Tá saindo, tô escutando aqui, beleza então, irmão, que maravilha, Então essa série eu vou continuar com vocês aqui, sobre examinar as Escrituras. É muito importante a gente focar na palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, é aquilo que nos traz vida. E muitas pessoas, às vezes, elas deixam de lado, ouvir a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho para nós, ela vai transformando o nosso caráter, ela vai moldando a nossa vida. E nós vamos sendo transformados, por quê? Porque a palavra de Deus é como uma espada. Ela penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula.
e ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do nosso coração. Então isso é o que faz diferença na nossa vida. Então vem comigo e vamos juntos aí, né, estar examinando um pouquinho sobre qual que é o tema central do Evangelho de Cristo. Eu vou colocar o texto na tela para nós aí e você acompanha comigo e vamos juntos aí, vamos lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, diz assim: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Aleluia, que maravilhoso é isso. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Louvado seja Deus por isso. Então esse é o primeiro ponto a qual nós temos que olhar. Cristo, ele morreu por mim e por você. Na cruz do Calvário ele levou ali as nossas iniquidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, que maravilhoso é isso, né? Então vamos lá, vamos acompanhar mais um pouquinho comigo a leitura aí, vamos lá. Também diz assim: E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, ou seja, por Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos crido. Aleluia, que maravilhoso é isso. Então, aqui está o princípio fundamental do Evangelho de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, sobre essa passagem de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, como você sabe, ele foi um perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguia a igreja, ele assolava a igreja, ele matava os cristãos. Sob a ordem de Paulo, muitas pessoas ali sofreram atrocidades. Mas agora nós vemos Paulo, ele tendo um encontro com Jesus. Ele estava a caminho de Damasco e ele, de repente ele tem um encontro com Jesus e naquele momento ele cai por terra. E ali os seus olhos, né, se fecham, ele fica cego, ele não enxerga mais nada, mas ele ouve uma voz do céu e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é você, né, recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. E aí Paulo diz: quem é, Senhor? E aí o Senhor Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas esse homem foi transformado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder da glória de Cristo Jesus. Aleluia. E você também, você é transformado pelo poder da glória de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Mas aqui diz, aqui no verso 1, capítulo 15 de 1 Coríntios, diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes, o qual também permaneceis. Olha o princípio aqui, irmãos, um princípio fundamental. O evangelho que foi anunciado, Paulo anunciando o evangelho ao povo de Corinto, mas o qual também recebestes e também permaneceis. Guarda essa palavra no teu coração. Receber o evangelho é uma coisa, e permanecer com ele no coração é outra coisa, que é o mais importante. Agora você ouve e agora você realmente recebe, permanece com o evangelho, com a palavra de Deus dentro do seu coração. Aleluia. Olha no verso 2, pela qual também sois salvos. Nós somos salvos pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, pela qual sois salvos,
Com uma condição, irmãos, no verso 2. Se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, o terceiro ponto. O primeiro ponto é você receber o evangelho, receber a palavra. O segundo ponto é você realmente permanecer nessas palavras de Jesus, na palavra do evangelho, nas boas novas. O terceiro ponto, o que é? Retiver como vou ter anunciado. Então, nós temos que reter, né, esse evangelho, reter a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você agora retém ela no teu coração, agora você realmente vai ter uma experiência real com Jesus. Aleluia, que louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha no verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi. Você só pode dar aquilo que você tem. O apóstolo Paulo, ele entregou ao povo de Corinto, e está entregando para mim, para você hoje, né, o evangelho que ele recebeu de quem? Do próprio Cristo. Isso é maravilhoso. Você já imaginou, né, ali, você quando recebe o evangelho, recebe a palavra, e a palavra de Deus, ela permanece no teu coração, e agora você retém ela dentro de você. Ela vai transformando, ela vai mudando, ela vai te aperfeiçoando conforme a vontade de Cristo. Mas ela diz aqui no verso 3, porque primeiramente eu entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Aleluia! Cristo morreu por nossos pecados. Como que nós sabemos disso? Segundo as Escrituras. Que Escrituras? A palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras, as promessas de Isaías, de Jeremias, as promessas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, apontavam para quem? Para Jesus, o nosso Redentor. Então, segundo as Escrituras, nós sabemos agora que Cristo morreu por nossos pecados. Aleluia! Que maravilhoso é esse Cristo. Mas no verso 4 diz assim, ele morreu, mas agora ele foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, olha a importância das Escrituras. Ele morreu agora por nossos pecados e ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Aquele Jesus que nós olhamos muitas vezes aí num símbolo pendurado numa cruz, ele não está lá. Aquele Jesus que as pessoas foram no sepulcro procurar por ele, ele também não estava lá. Por quê? Porque ele ressuscitou, ele traz vida, porque ele venceu a morte por mim e por você. Ele venceu a morte e a morte não tem domínio sobre ele. E se você está nele, a morte também não tem domínio sobre você. O corpo volta ao pó, mas o espírito e a alma volta para Deus que o deu. Aleluia, que maravilhoso é isso. Mas aí diz no verso 5, e que foi visto por Cefas, ou seja, por Pedro, e depois pelos 12. Ele foi visto primeiro ali por Pedro, né? Ele está falando, e depois pelos 12. Mas depois diz aqui, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos que vive ainda a maior parte, e alguns já dormem no Senhor. Então, o que Paulo está falando? Que ele foi visto depois por mais de 500 pessoas. Mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. Você já imaginou esse momento, irmãos? Você já imaginou, né, você olhar e enxergar Jesus fisicamente num corpo ressurreto? Eles passaram por essa experiência. Mais de 500 irmãos passaram por essa experiência. Hoje nós reconhecemos Jesus de uma maneira espiritual, a qual nós contemplamos ele com a fé, porque ele é o Senhor da glória, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas aqui fala que muitos desses irmãos aqui ainda estavam vivos naquela época, mas alguns já dormiam no Senhor. Ou seja, dormir no Senhor significa o quê? Significa que eles já partiram para, né, a glória. Eles estão esperando, na verdade, a ressurreição dos mortos. Eles estão aguardando a volta do Senhor. E ali eles estão num lugar chamado paraíso. Que maravilhoso é isso. Tem um paraíso esperando por mim e por você. Se nós deixarmos a casa desse tabernáculo terreno, que é o nosso corpo, e nós partimos daqui, nós temos essa certeza em Cristo Jesus, que nós vamos estar ali, né, nos lugares aonde nós estamos aguardando a vinda da volta, a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos. Que dia glorioso vai ser isso, né? Mas a palavra de Deus diz assim também,
depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Olha como que Paulo ele está se colocando aqui. Ele diz que depois por último, por derradeiro, me apareceu a mim, como um abortivo. E naquele momento nós vemos o quê? Que Jesus ele tinha um trabalho a fazer na vida de Paulo. Ele tinha uma transformação maravilhosa para fazer na vida daquele que perseguia a igreja do Senhor. E agora ele aparece a Paulo. E Paulo ele se considera o último, o derradeiro. Ele se coloca na posição aqui, que ele era como um abortivo. Mas ele foi chamado por Jesus, assim como você também. Perdão. Você também é chamado por Jesus. Você também é um escolhido por Jesus. Você também é uma escolhida por Jesus. Para que você venha fazer parte da família da fé. Para que você venha fazer parte do reino de Deus. Para que você seja realmente um discípulo, uma discípula de Jesus. Aquela pessoa que realmente ama esse Senhor e faz tudo realmente para que ele seja exaltado e glorificado. Mas aqui no verso 9 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo está se colocando numa posição aqui onde ele não se engrandece, mas ele se diminui. Por quê? Porque ele foi chamado, mesmo na condição onde ele estava, um homem que estudou na escola de Gamaliel, que era um príncipe dos sacerdotes, um doutor da lei. E agora nós vemos aqui Paulo se colocando numa condição realmente onde nós devemos se colocar, na condição de servos, na condição de que somos pequenos, mas Jesus é grande, Jesus é maravilhoso. E ele fala que eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas, com certeza, esse Paulo, ele foi o que mais trabalhou em prol ao reino de Deus, no seu tempo, na sua época. Ele foi aquele que realmente enfrentou muitas perseguições, cadeias, muitos açoites, e ele permaneceu fiel. Ele permaneceu firme na graça, na fé e na esperança de que ele seria um dia ali coroado com a coroa de glória, a qual Jesus o prometeu. Mas aqui no verso 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Por quê? Porque antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Opa, Paulo se colocou aqui como o menor dos apóstolos. Agora está falando que ele trabalhou mais do que os outros, mas ele fala, não eu, mas a graça de Deus que estava em mim. Então olha a grandeza desse homem, na sua humildade. Não é uma pessoa realmente que bate no peito e fala, eu sou, eu faço. Não, ele sempre rendeu glórias ao Cristo, a Jesus. Aleluia, que maravilhoso é isso. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. A graça de Deus para conosco, ela não pode ser vã, meus irmãos. Por quê? Porque nós temos que realmente ser sinceros, verdadeiros, discípulos de Cristo. Porque nós temos que ter em mente que nós temos que sim, responder com obediência ao chamado de Cristo. Porque nós temos que entender que a graça de Deus, ela não pode ser vã para conosco. Porque a graça de Deus é o favor merecido, a qual nós não merecíamos, mas agora Jesus nos dá a oportunidade de estarmos recebendo aí a salvação eterna. Isso é louvável, isso é maravilhoso. Mas aqui no verso 11 diz assim: então, ou seja eu, ou sejam eles, os apóstolos, assim pregamos e assim havemos crido. Então, esse é o tema central do Evangelho. Jesus, aquele que veio em carne, aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Esse é o tema central do Evangelho. É aquele que nos justifica, é aquele que nos salva, é aquele que nos liberta de todo o pecado. Então, quando você abrir a Escritura no Novo Testamento, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tenha em mente que esse é o tema central de toda a Escritura, na verdade. É o tema central de toda a Escritura. Mas vem comigo e vamos ali meditar um pouquinho mais aqui em alguma coisa que Deus tem para falar conosco. Olha ali. Jesus Cristo, Rei, Messias, Servo, Salvador, Filho de Deus. Em cada um dos 4 evangelhos, Jesus Cristo
é o foco central, mas cada evangelho destaca um aspecto ligeiramente diferente da sua importância. Mateus apresenta Jesus como o Rei dos Reis e o tão esperado Messias judeu. Olha aí, Marcos apresenta Jesus como servo de Deus. E Lucas apresenta Jesus como Salvador do mundo inteiro. E João como o singular Filho de Deus que nos revela o Pai. Todos esses retratos de Jesus são importantes e verdadeiros. E as diferenças entre as narrativas dos evangelhos podem ser atribuídas aos diferentes elementos do caráter e ministério de Jesus que os autores estão destacando. Então, os ensinos de Jesus. Além de ensinar quem é Jesus, os 4 evangelhos nos dão acesso direto ao que ele ensinou ao longo do seu ministério. Jesus falou frequentemente acerca do reino de Deus, ou reino dos céus, e de como ele se distingue, ou seja, do reino deste mundo. O reino dos céus é diferente do reino desse mundo. Então ele ensinava usando parábolas, transmitindo verdades profundas por meio de histórias comuns. Isso é maravilhoso. Ele ensinou os seus discípulos acerca do Espírito Santo, que viria para habitar neles e capacitá-los depois da sua morte e ressurreição. Seus ensinos formam uma importante base para os escritos de seus seguidores no Novo Testamento. Os ensinos de Jesus alternam desafio e consolo. Certifique-se de permitir que tudo que ele ensinou penetre em seu coração e vida. Que a palavra de Deus penetre no seu coração e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Então, a palavra de Deus, ela mostra também os evangelhos, os milagres de Jesus. Jesus demonstrou poder sobre as doenças, a natureza, demônios e até mesmo sobre a morte. Muitas vezes nos ensinou, isso através do seu ministério. Aleluia, que maravilhoso é isso. Ele fez isso muitas vezes no seu ministério, mostrando para nós aqui que ele veio. Porque tem uma passagem em Lucas que fala que ele veio para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para abrir os olhos ao cego e ali realmente dar vida àqueles que estavam mortos. Isso é maravilhoso. Mas aqui diz também, mas isso não era só uma forma de mostrar a todos o quanto ele era poderoso, nem um modo rápido de conquistar mais seguidores. Os milagres de Jesus mostram seu profundo amor e compaixão pelas pessoas. Isso que é o mais importante. Então, certamente, seus milagres provam que ele é o Filho de Deus, mas também provam que ele vê as necessidades do seu povo e tem o poder e vontade de ajudá-los. Isso não é menos verdadeiro hoje, irmãos. Por quê? Seja uma pessoa de oração e observe como Deus transforma você e o mundo à sua volta pelo poder dele. Que maravilhoso é isso, aleluia, que maravilhoso é esse Jesus. A transmissão do Evangelho, nós vemos aqui o quê? Que Jesus passou por toda a terra de Israel, transmitindo a mensagem do reino de Deus. Mas mesmo isso não foi suficiente. Diversas vezes Jesus cruzou as fronteiras de sua nação para compartilhar as boas novas com os gentios e até mesmo os odiados samaritanos, que eram desprezados ali pelo povo judeu. Então, sua mensagem destinava-se a todo tipo de pessoa: mendigos, cegos, comerciantes ricos, marginalizados, poderosos líderes religiosos, pescadores, soldados romanos, viúvas, crianças, pessoas imorais e fariseus escrupulosos. Então, a palavra de Jesus, ela não tinha fronteiras. As boas novas são para todas as pessoas, e a vida eterna é oferecida a todos os que creem no Filho e no Pai que o enviou. Que papel você pode desempenhar na transmissão dessas boas novas a todas as pessoas? Reflita sobre essa pergunta. Que papel você pode desempenhar na transmissão dessas boas novas a todas as pessoas? Então, a ressurreição de Jesus, ela mostra para nós a história da vida de Jesus, que não termina com sua morte.
De muitas maneiras, ela só começa na sua morte. Aleluia. A sua ressurreição brada cerca do poder de Deus e das boas novas de que nossos pecados foram perdoados e a morte derrotada. Aleluia. Que maravilhoso é isso, né? Então, para a gente encerrar, eu quero deixar essa reflexão para você aqui, ó. Permita que a verdade da ressurreição penetre em sua vida e seja o que Deus e veja o que Deus fará em e por meio de você à medida que você seguir a Jesus. Fica com essa reflexão. Então permita que essa verdade da ressurreição penetre a sua vida, né? E você vai ver realmente o que Deus vai fazer por meio de você à medida que você seguir a Jesus. Que maravilhoso é isso, irmãos. Então esse, né, é o tema central, né? Aqui os megas temas do Evangelho aqui, nós vemos o quê? Que Jesus é o centro, Ele é o foco, Ele é o principal foco de toda a Escritura Sagrada. E não há outro a qual deve ser adorado. Nós sabemos que temos que adorar Cristo Jesus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é aquele que, né, que era e que há de vir. Esse é Jesus, esse é aquele que realmente, Ele pagou um preço por mim e por você. E você, está disposto a servir e seguir a esse Jesus? Tem Jesus como Salvador, mas também tem Jesus como Senhor. Porque muitas pessoas têm tido Jesus como Salvador, mas têm esquecido de ter Jesus como Senhor. Senhor significa aquele que governa, aquele que reina, aquele que domina, aquele que realmente Ele tem o melhor para você. E Ele quer ser Senhor da sua vida. Então, que você venha refletir, né, sobre esse assunto, né, que são os temas centrais aqui do Evangelho. E a partir do próximo vídeo eu quero falar um pouquinho para você um panorama do Evangelho relatado por Mateus. Agora sim, nós vamos entrar no próximo vídeo, né, no Evangelho relatado por Mateus. E aí nós vamos ver realmente aquilo que Jesus ele veio fazer através dos escritos de Mateus, tá bom? Então você vai esperando aí, aguardando, né? Vai orando, vai dando glória a Deus, me ajuda em oração, vamos fortalecer a nossa fé e vamos juntos aí caminhando nesse panorama, né? Sobre examinar as Escrituras e que você seja abençoado, você, sua família, sua casa, e que vocês possam estar ligados com Cristo Jesus, que esse é o meu desejo para a tua vida, que você esteja realmente firmado em Cristo Jesus. Um abraço para o nosso irmão Nael, para o irmão Márcio também, um abraço para o nosso irmão Jean, para a irmã Sônia Bertolucci, Deus abençoe também todos vocês que vão assistir esse vídeo depois também, um grande abraço e que todos fiquem na paz e na graça maravilhosa do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, fiquem todos nessa graça maravilhosa de Cristo Jesus.